Olá, tudo bem? Eu queria recomendar para vocês o novo livro de Jeremy Swist, Julian Augustus, Platonism, Myth and the Refounding of Rome. Então, esse é um livro sobre o imperador Juliano, né, que foi um imperador romano entre os anos... Bem, ele viveu entre os anos 331 e 363 da nossa era, mas ele só foi imperador nos últimos 20 meses de sua vida, então entre 361 e 363. E ele é uma figura conhecida principalmente porque ele foi o imperador romano após Constantino, que tentou retornar Roma e o Império Romano ao paganismo. Então, vou comentar isso depois. Ele era celebrado como um liberador de Roma e restaurador dos templos. E hoje em dia ele é conhecido por isso. O Gore Vidal escreveu um romance a seu respeito. E então ele serve hoje de inspiração para pagãos e para, vamos dizer, críticos do cristianismo. E também ele continua sendo objeto de condenação por parte de cristãos. Assim, o, o Centro Dom Bosco, por exemplo, tem uma série de 2 vídeos atacando esse imperador morto há séculos, né? E ele tem uma certa ah, relevância hoje, pois estamos numa época do cristianismo em crise, que temos mais abertura para outras culturas e outras religiões, então as pessoas estão começando a olhar para a própria, né, para o próprio politeísmo grego e romano com outros olhos. E também ele era um imperador que tinha um discurso, como vários imperadores romanos, de refundação de Roma. E isso tem certo apelo hoje em dia, em tempos de uma sociedade em crise, as pessoas falam da necessidade de alguma maneira recomeçar, né? Então, Jeremy Swist, o autor, ele é professor assistente na Michigan State University e o livro saiu pela prestigiada Oxford University Press, por isso o preço também está um tanto salgado no momento, mas eu espero que esse livro encontre uma ampla audiência e muitos leitores interessados, e não só dentro da universidade. Vou dar aqui um pequeno resuminho e falar o que eu achei particularmente interessante no livro, e espero que isso leve mais pessoas a procurarem o autor e seu livro. Então, depois de, na introdução, fazer uma rápida, vamos dizer, vista de sobrevoo da biografia de Juliano, no primeiro capítulo, chamado The Best Possible Monarch, ele fala de como Juliano se entendia enquanto filósofo e enquanto político, né? Isso é algo importante que eu deveria ter mencionado antes. Então, o livro como um todo não é uma síntese de todas as ideias de Juliano, não é uma apresentação de sua filosofia completa, é apresentar como Juliano ele mesmo se entendia, né? Qual era a sua autocompreensão, né? E isso é realmente o foco do livro, e é um foco que ele faz isso muito bem, se valendo principalmente nos 4 primeiros capítulos. Ele fala de como Juliano refletia sobre si mesmo nos seus escritos, né? Tanto em orações, discursos publicados e circulados, quanto também em cartas circuladas. E daí, nos últimos 2 capítulos, ele trata da recepção de Juliano, né? Como pessoas falaram sobre Juliano em vida e após sua morte. Então, nesse primeiro coisa, é sobre como ele se via como político. O interessante aqui é que Juliano era conhecido porque ele foi aluno de filósofos platonistas, né? O que nós chamamos de neoplatônicos, e ao qual pertence Próclo, a minha especialidade. E frequentemente, quando se fala de Platão e política, se pensa na República, né? O diálogo de Platão, no qual ele defendia que na sociedade ideal a sociedade seria regida por o que ele chamava de filósofos reis, né? Então, filósofos que detivessem o poder político. E é interessante que nesse primeiro capítulo o Jeremy mostra que o Juliano não se via como um tal filósofo rei. Ele tinha gente que pensava que o imperador tinha que ser uma pessoa assim, né, ápice da intelectualidade, ao mesmo tempo ápice do poder,
mas ele não se via assim. Ele achava que, pelos seus comprometimentos, primeiro como soldado e depois como imperador, ele não tinha o lazer para ser um filósofo pleno. Então, ele era um amante da filosofia, mas ele mesmo se recusava o título de filósofo. Isso não era apenas modéstia, era a parte de como ele se entendia. Então, ele achava que ele deveria escutar os filósofos, ele tinha filósofos que ele escutava como seus conselheiros, mas ele, como político, ele não era filósofo, ele tinha outra função no mundo. Então, isso é muito interessante para a gente ver uma certa modéstia política por parte de um platonista, dado que tem essa figura, ou até mesmo essa caricatura do filósofo rei, que faz o platonismo na política parecer algo que espera um governante ideal e que é impossível realizar na nossa sociedade. Então aqui nós temos um platonista numa posição política central, mas que não tem essa visão super elevada de como deve ser a política platônica. Depois, no capítulo seguinte, Allegory, Theurgy and Demiurgy, o autor mostra como para Juliano a sua tarefa de restaurar ordem no Império, né, depois do que ele via como um período de escuridão causado pelo cristianismo, era parte de uma ideia maior de que toda alma vem ao mundo para dar ordem no mundo. Né? E isso que é o propósito da alma aqui, isso é o propósito também dos rituais da oração, tudo aquilo que veio a ser chamado de teurgia, de modo geral. E a ação política dele de restaurar a ordem no império era apenas a missão particular dele para os deuses, o jeito dele se divinizar, mas toda alma, em princípio, para Juliano, poderia se divinizar trazendo ordem para a sua própria vida e para seu entorno, né, dependendo de sua vocação e missão. E é interessante aqui que ele já se vê, ele já apresenta a ideia que Juliano tem, que ele foi mandado especificamente pelo deus Hélios, pelo Sol, né? E também que ele via a sua missão de trazer luz ao mundo romano como estando sob também dentro do campo de atividades da chamada Grande Mãe, né, que era que tinha um culto bem controverso em Roma, visto como algo exótico e muito criticado pelos cristãos por envolver a castração, né? Os seus sacerdotes eram eunucos que se castravam e se usava sangue, né, nos seus ritos. E ele via sua atividade de restaurar a ordem como imitando o exemplo de Attis, né, que seria o amante ou o consorte da grande mãe. E isso é uma coisa interessante porque também subverte nossas expectativas de gênero, né? Frequentemente, quando você tem essa ideia de política como impondo ordem sobre o caos, você acha que a parte que impõe ordem é masculina e o caos é feminino, e aqui não. Aqui ele vê essa atividade de impor ordem como algo, assim, como uma atividade que reflete o que a grande mãe quer, né? Então isso é algo muito importante. Também no terceiro capítulo, Roman Romanitas enfatiza como o Juliano ele se via como um romano, né? E também ele via os pais fundadores de Roma, o Rômulo, né, o fundador, e também o rei Numa, né, que é o grande fundador religioso, como figuras solares, né? E isso eu acho, pode nos falar muito aqui no Brasil, especialmente porque o discurso romano, da romanidade do projeto brasileiro é algo bem presente em vários discursos. Podemos pensar em Darcy Ribeiro falando de Brasil como uma nova Roma, ou o Olavo de Carvalho no Jardim das Aflições, traçando a história da Translatio Imperii, vendo a própria colonização, a expansão dos projetos nacionais como uma amálgama do projeto cristão com o projeto imperial romano. Então, tem realmente algo para contribuir aqui. No quarto capítulo, A Symposium of Caesars, ele fala de um diálogo que o Juliano escreveu, os Césares, que é uma mistura do Fedro com o banquete, é uma espécie de competição de discursos para ver quem vai se juntar a Rômulo, mas no final vários imperadores romanos se juntam são convidados a sentar do lado de vários deuses.
E aqui o mais interessante é a teologia da história que ele tem, que é a ideia de que o Sol, de novo, o deus Hélios ou Apolo, manda providencialmente figuras para restaurar a Roma. E essa importância histórica e teológica do Sol me lembra a própria importância do Sol na história do Brasil e aqui mesmo de Brasília, né? Uma capital fundada com um desenho feito para privilegiar o horizonte e o céu, cujo palácio presidencial se chama o Palácio da Alvorada, e tem toda uma mística aqui relacionada a JK. O JK, no seu Meu Caminho até Brasília, escreve sobre como ele teve uma profunda impressão quando ele soube e visitou de Akhenaton e visitou o Egito e as ruínas lá. E isso chegou a ter, né, uma interpretação esotérica aqui na sala egípcia da Legião da Boa Vontade. Então, essa ideia do Sol como um agente político histórico é algo muito, muito rico, eu acho. Os quinto e o sexto capítulos são sobre sua recepção, para meus interesses menos interessantes. No quinto, sobre a recepção em vida, tem uma parte muito interessante sobre a evidência epigráfica, né? Então, o que se escrevia sobre Juliano, vamos dizer, em tábuas, em estátuas e tal. E aí se vê muita variedade quando as pessoas celebram ele como restaurador de templos, assim, revivador da religião. Isso é interessante que tem uma diversidade aí, porque a diversidade indica que foi uma iniciativa própria das pessoas locais. Não era assim, uma ordem, celebra ele com esse epíteto de restaurador dos templos, né? Então, isso mostra o quanto que tinha apelo a sua iniciativa de restaurar os cultos. E o sexto capítulo é a sua recepção depois da morte, que vai desde as orações fúnebres, depois de sua morte, até os dias de hoje, com recepção pagã e também entre heavy metal, né? Tem várias bandas heavy metal mencionadas. Enfim, um ótimo trabalho que eu realmente recomendo. Eu acho que ele dá muito material para pensarmos a relevância de Juliano para nós nos dias de hoje.